ele viu a população destruindo propriamente a igreja, bens, pessoas sendo mortas, ele comandou um exército para acabar com o anabatismo. Em troca, a igreja permitiu na Alemanha o direito de culto. O nome disso é Paz de Augsburgo. Tem aí na apostila de vocês, é só você procurar, vai sublinhando. Paz de Augsburgo é o documento que autoriza o nobre na Alemanha de ter sua própria religião. Vai surgir a primeira igreja protestante, que por causa de Lutero, o nome da igreja é dada a ele, Igreja Luterana. Qual é a diferença da igreja luterana para a igreja católica da época? Primeira, para Lutero, para a igreja luterana, você precisa de quantos sacramentos? 2. Batismo, porque é o sacramento que Jesus passou em vida, Jesus foi batizado. E a Eucaristia, que é o momento máximo, tá certo? Na igreja católica, apostólica romana, a Eucaristia, ela passa pelo fenômeno da transubstanciação, que quer dizer o quê? A hóstia, depois de consagrada, ela se transforma no corpo e sangue de Cristo. Na igreja luterana, o nome desse fenômeno é consubstanciação. Qual a diferença? A hóstia simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, na igreja luterana, se eu não tivesse uma hóstia e tivesse um biscoito, eu poderia fazer a cerimônia com esse biscoito? Sim, porque ela é apenas um símbolo. Tá certo? Não deveria, mas se não houver outro objeto, não há problema. Tá certo? Ela, em outras palavras, a igreja luterana ela é mais flexível. Só são 2 sacramentos. Na igreja luterana, casamento é sacramento? Não, é uma orientação. Você deve casar. Você deve casar, mas não é uma obrigação de sacramento. Beleza? Tranquilo? Não tem a confissão. Beleza? Tranquilo? Não tem a crisma, por exemplo. Tá? Eles acreditam na luterana que para você ser salvo, para você ser salvo, você precisa de quantas? Uma coisa, 2 letrinhas que valem muito, chamadas fé. Você se salva pela fé. Não tem documento nenhum que lhe salve. Não tem nada que você possa comprar para lhe salvar. Você precisa ter fé, você precisa acreditar, tá? E a igreja luterana permite o fim do celibato. Celibato é que o pastor, não é mais padre, o pastor pode casar? Pode. Ele pode ter filhos? Pode. Quantos pastores vocês não vão conhecer, protestantes, que têm filhos? O mais comum é que os pastores tenham filhos. Eu dei aula num colégio que era evangélico, que o pastor tinha 8. Os meninos até brincavam que quando os filhos do pastor faltavam, não tinha recreio. Porque todos os times vai ter WO, tá certo? Não tinha gente suficiente para completar os times no colégio, tá certo? Curiosamente ele tinha uma Kombi. E o pessoal pensava que era transporte escolar. Eram os filhos dele, tá certo? Que o pastor era presencial. Era um homem de fé, tá certo? Levou a sério aquele trecho que diz: crescer e multiplicai-vos. E ele multiplicou no log. Qual log de quanto, Fábio? Porque log que é alto, 10, log de 10 na base de quanto? Eu não sei não, log. O log é grande, entendeu? Se não ficar grande, você bota no caps lock, que fica mais maior. Se você não sabe o que é caps lock, é o botão que você aperta no teclado e fica verde. Aí a letra fica do tamanho do meu zóio, entendeu? Você sai do chinês pro zóio de Fusca, tá? Primeira igreja protestante é a igreja luterana. Depois da igreja luterana, surgem mais 2 igrejas protestantes. A menina igreja calvinista. A igreja calvinista é uma doutrina defendida por qual classe da burguesia? Burguesia. Nossa, já vinha a dica que era da burguesia, tá? A burguesia tem um diferencial em relação à igreja luterana. Continua sendo quantos 2 sacramentos? 2. Continua a livre interpretação da Bíblia. Continua o fim do celibato. O pastor pode casar, pode ter filhos. Novidade, a salvação é pela predestinação. Olhe, destino não é a igreja católica.
Destino não é igreja cristã. Você não pode acreditar em destino, jovem. Destino não é uma coisa da nossa sociedade cristã. Por quê? Porque nós temos o direito do livre-arbítrio. Se você é regido pelo destino, como é que tem livre-arbítrio? Não foi o destino que fez, tá? Então, destino é legal em filme romântico, tá? Que o destino da menina era ficar com o jovem, eles tudo junto, tipo as novelas Malhação, que tem um casal, aí tem a menina, ela é brigada com o menino, mas eles vão se barruar. Vai ter um momento na novela que vão se barruar de bicicleta ou de patins. Aí quando ele barruar com ela, ele vai encontrar ela onde? No colégio. É da sala dele. Aí ele tem ódio a ela tem ódio a ele. Mas aí o colégio vai sofrer um atentado terrorista, que na Malhação sempre tem isso. O colégio pega fogo, acontece alguma coisa e ele salva a menina. Aí tudo vai dar errado para eles ficarem juntos, mas no final o destino queria que eles ficassem juntos. Aí eles vão ficar juntos, ela vai engravidar, eles vão sair da Malhação, tá certo? Se forem bons atores, vão para a novela das 6, para ganhar o crédito para a novela das 7, um dia eles estão na das 8. Se o ator não for bom, aí vai para Record, tá certo? Nada contra Record, mas a sequência mais ou menos é essa aí, tá? Ou então, se ele não for muito bom mesmo, ele vira que nem um cabeção da Malhação e pronto. Não sei se vocês lembram do cabeção, ele passou 7 anos no 3º ano. Terminou a vida dele, foi ser garçom no Gigabyte. Faliu o Gigabyte. Cadê cabeção? Então estude para não virar o cabeção, tá certo? Olha, a igreja calvinista, além da predestinação, vamos lá. Predestinação é quando o que você faz lhe ajuda a conseguir a salvação. E eles diziam no calvinismo que os bens materiais são uma graça de Deus, quando eles são conseguidos com trabalho. Você não pode conseguir os bens roubando, matando ou fazendo algo errado. Mas se você trabalhar e você comprar suas coisas, é por direito seu, porque você trabalhou. É verdade? Isso é perigoso, hein? Pelo seguinte, deixa eu lhe explicar. No capitalismo, quem trabalha tem direito a ficar com o que produz? No capitalismo, quem trabalha tem direito a ficar com o que produz? Oxi, o cara que trabalha na fábrica. E o cozinheiro, que passa o dia todo fazendo a comida dos outros. Ele produz, ele fica com o que ele produz? Não, no capitalismo, a gente paga um valor pelo serviço que você presta. Mas o calvinismo acaba induzindo a gente a achar que quem trabalhar vai ficar rico. Quem trabalhar vai conseguir bens, não necessariamente vai ser rico. Professor, e se o cara trabalhar e ser pobre? É porque ele era predestinado a ser pobre. E se o cara trabalhar e ficar rico? Ele era predestinado a ser rico. E se ele era rico e ficou pobre? É porque ele se comportou de forma imoral, por isso que perdeu os bens. Por isso que o calvinismo condena, não pode beber bebida alcoólica. O calvinismo não concorda com certos tipos de dança. Tem uma dança que não pode, muito atrito na virilha, evite isso, né? Aqueles funk, tem uns funk, é só não sei o que da violenta, só o que da violenta. Tire essa violência, tire, tá? Não pode, meu filho, tá? Não pode roupa com decote, principalmente aquelas roupas que é só o cote. As meninas que vão pra praia só de biquíni, tá? Você só sabe que tem um biquíni porque tem um negócio aqui do lado, azul ou verde, aí como ela, né? Você supõe que é a tinqueta do biquíni. O resto do biquíni está dentro da medula óssea da jovem. Está partindo a mitocôndria dela. Tá certo? Membrana plasmática foi-se embora faz tempo. Tá? Evite esse tipo de roupa com decote. Tá? Beleza? Certos tipos de palavreado, certos tipos de música. Tá? É uma orientação. Não pode jogo de aposta. Você pode jogar carta? Pode, não pode é apostar, porque quando você aposta, você prejudica alguém. Por isso que não pode, a gente chama de jogo de azar. E você que é azarado, já devia ter percebido, tá? Beleza? E tem a igreja anglicana. A anglicana tem uma diferença. Quem é o chefe da igreja anglicana?
O rei da Inglaterra, o próprio rei da Inglaterra comanda a igreja. O rei é poderoso? Quando o rei virou o rei e o chefe da igreja, ele passa por cima da Anitta. Que é poderoso o quê mesmo? O rei agora que é poderoso. Como era o nome desse rei, Henrique VIII? Henrique VIII. Ele era tão poderoso que é o nome da família dele, Tudor. Ele dominava tudo que havia na Inglaterra. Eu sei que a piada é ruim, mas é isso mesmo. É para isso é que serve a amizade, para você aguentar essas brincadeiras fuleirais. Tá certo? Da piada da família Tudor. Ele controlava a igreja e o Estado. Ele está muito mais forte. Professor, tem alguma diferença da igreja anglicana para a igreja cristã católica? Tem. São 2 sacramentos, não tem uso de imagens, livre interpretação da Bíblia, mas o grande diferencial é o rei comandar a própria igreja. Aí ele tem uma lei sobre isso, é o ato de supremacia. Beleza? Tranquilo? Óbvio, a igreja não vai ficar esperando tudo isso acontecer, perder o domínio dela e não reagir. Vai surgir a reforma católica, ou antigamente, a gente começou dizendo isso, contra-reforma. Essa reforma católica ou contra-reforma, a igreja fez uma reunião chamada concílio, que é uma reunião, concílio, de Trento. Trento é a cidade onde foi feita a reunião. Essa reunião durou mais de uma década. Porque todo ano, ou a cada 2 anos, eles se reuniam para renovar os acordos. Óbvio que ninguém ficou na reunião 10 anos sem parar, tá certo? Porque tende-se a acreditar que cansa. Imagine para o palestrante falar 10 anos, tá? Beleza? Então, depois que essa reunião foi tomada, a igreja tomou algumas medidas. Primeiro, reforçou, ela não criou, ela reforçou o tribunal da Inquisição. Beleza? No tribunal da Inquisição, quando você era julgado, eram 3 pessoas que lhe julgavam, para dizer que o julgamento foi justo. É um julgamento ímpar, nunca vai poder empatar. São 3 juízes. E você era condenado, a gente chamava de abjuração. Aí tinha abjuração leve, média ou grave. Leve. Uma condenação leve, eu tomava uma parte dos seus bens e lhe praticava uma tortura. Tirar suas unhas. Não é cortar as unhas, é tirar o chaboco da unha todinho. Você que já tirou na pedra, esse método aí. A abjuração média podia, por exemplo, lhe banhar em óleo quente, para fazer uma esfoliação, para fazer um tratamento de pele, tá? Você que quer ser a menina dourada, o jovem dourado. Ou item 3, abjuração grave, que você era torturado, eu tomava os bens da família e às vezes você ainda era crucificado. Crucificação era só a cruz, você não vai ser colocado na cruz para a crucificação, você vai ser queimado na cruz, porque se alegava o seguinte: quando a pessoa era queimada, as chamas tiravam pecado. Então quanto mais a pessoa gritar, mais demônio ela tinha. Isso era tão bem feito, essa história, que quando a pessoa começava a gritar, o pessoal, olha aí, tanto endemoniada essa menina. Isso é o cãozinho dos teclados, rapaz. Tá? Beleza? Além do tribunal da Inquisição, a igreja criou o Index, com X de Xuxa. Index é a lista de documentos que passou a ser proibido. Você que tem essa dúvida, professor, é verdade que a igreja ainda tem documentos que foram proibidos de ser lidos? Sim. Esses documentos podem mudar o mundo? Não, meu filho, esses documentos são do século XV e XVI. Tu acha realmente que no século XV alguma coisa que a ciência criou que hoje seja maior do que o que a gente usa? Não tem sentido. Pode ter algum documento que vá fazer com que a imagem da instituição da igreja seja denegrida, mas não tem nenhum documento científico para mudar o mundo. Essa história é livro de ficção. Código da Vinci, Anjos e Demônios, que é uma obra de ficção. Pode até parecer com a verdade, mas é literatura, não é real. Tá bom? Quem assistiu Anjos e Demônios, por exemplo, para você saber como não é real, o cabo explode uma bomba atômica. Como é que ele sobrevive? Ele pula com a toalha da mesa como paraquedas e sobrevive da bomba atômica. Pelo amor de jovem, não existe isso não, tá? Terceira, tá certo? Medida da Igreja Católica, ela reforçou os dogmas. Dogma é uma verdade que não pode ser questionada, beleza?
E por último, ela cria a Companhia de Jesus, vulgo, o padre que sai dessa Companhia de Jesus é o jesuíta, um padre super, hiper, mega preparado para poder fazer a educação católica, um ninja da igreja. Beleza? Ele não vai cair em tentação, por isso que ele veio para o Brasil. A Índia estava nua, o que é que o jesuíta dizia? Passa para dentro da tua roupa, sem vergonha, passa. Se fosse talvez outros jovens, uns jovens mais danados, a Índia estava nua, aí ele vai se adaptar ao meio, ele vai ficar sendo estranho, tá certo? Ele vai se adaptar à cultura, tá certo? Beleza? Vamos para outro tema? Depois de reforma e contra-reforma, nós temos aí, menino de jovem, mercantilismo. Mercantilismo, vamos, mesmo em cima. No mercantilismo, é a mesma coisa de capitalismo mercantil. O capitalismo tem várias fases. Hoje a gente vive o capitalismo global, tá? As empresas não são multinacionais, as empresas são supranacionais. Elas estão acima de qualquer país. Um PIB de uma Coca-Cola da vida, um PIB de uma indústria automobilística é maior, o PIB, ó. O lucro de uma empresa dessa é maior do que o PIB de alguns países, tá certo? Uma Coca-Cola dessa, qual é a bandeira que a Coca-Cola usa? A Coca-Cola é americana? Não, meu filho, a Coca-Cola é Coca-Cola. Ela não é americana não, ela representa quem? Ela, os interesses dela. Ela não usa a bandeira dos Estados Unidos. Se você tomar uma latinha de Coca-Cola, leia se não está escrito indústria brasileira. E quando você chegar na Argentina, está escrito indústria argentina. Ela vai para onde houver gente com sede. Aí ela vai ter alguma coisa para lhe vender, tá bom? Então, quando a gente está vivendo o capitalismo global, já teve o capitalismo industrial, o capitalismo monopolista, e esse é o capitalismo mercantil. Mercantilismo, de uma forma bem simples, é o conjunto de práticas que a gente adota no comércio com o fim de obter lucro. Qual é a coisa mais fácil para a gente obter lucro? É você fazer uma balança comercial favorável. Essa balança comercial favorável, eu tenho que vender mais e comprar menos. O nome disso, que a gente vai falar em país, é exportação e importação. Eu tenho que ter exportação, está saindo, eu estou vendendo, e eu tenho que ter pouca importação. Só você lembrar aquela dica antiga, mas não custa nada dizer: ex-namorado, ex-vizinho, o ex-celular que o rapaz vai levar, tá certo? Que a gente já comentou, beleza? O ex saiu e o entrou, intestino, né, para dentro. Então, intestino e importação é a compra, exportação sai. A gente tem que vender o que, jovem? Matéria-prima ou produto manufaturado? Manufaturado. Manufaturado é a mesma coisa de produto o quê? Industrializado. É porque naquele tempo a indústria era de manufatura, porque ela era feita com a mão. Beleza? A gente tem que vender manufatura e comprar matéria-prima. Professor, eu posso vender matéria-prima e mesmo assim ter uma balança comercial favorável? Pode, contanto que a matéria-prima que você está vendendo seja rara no local onde você vende. Por exemplo, a gente trazer algumas frutas para o Ceará, eu não estou produzindo a fruta, eu estou trazendo a fruta, ela é uma matéria-prima. E mesmo assim a fruta é cara, porque ela não é típica da região. Daí a importância dos europeus terem que ir para onde? Para as Índias, porque eles vão pegar as especiarias. Muitas das especiarias eram matérias-primas, que ele está só deslocando de um local onde ela é abundante para um local onde ela não existe. Beleza?